bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. E eu sou o Matheus Felipe, seu host desse podcast, e hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então ele que é um cara que já fechou mais de 250 negócios, até atualizei aqui porque eu tinha colocado 200 no roteiro, ele não, já tá uma média de 250. E ele veio da barbearia e hoje é um dos maiores fechadores de negócio que a gente tem aqui na região. E por que eu digo isso? Porque é difícil ter um gestor, um gerente comercial, um diretor comercial que a gente leve o cliente lá e diga, ele tá bem cuidado que eu sei que ele não vai sair de lá sem fazer um Pix. Então, Compreendo. Robson, seja muito bem-vindo ao ItapemaCast. Muito obrigado, é uma honra enorme estar fazendo parte desse teu projeto maravilhoso e poder somar, né, com esse nosso mercado imobiliário, que é incrível. São alguns anos aí já na luta, fazendo acontecer, aprendendo todos os dias. Então, espero poder contribuir bastante aqui hoje contigo. E um detalhe, né? São 250 negócios na média em 3 anos. Não, a gente não tá falando de uma década, 250 negócios. A gente tá falando de uma média ali de quase 100 negócios por ano fechados. Isso dá um negócio a cada 3 dias, mais ou menos, se a gente for... 3, 4 dias, se a gente for botar na conta, né? Um número expressivo, né? É um número expressivo. Eu até ia falar, mas não vou dizer que foi sorte, porque eu sempre digo que o esforço diário, contínuo, ele sempre vai trazer resultados. E isso tudo foi esforço, porque eu sou daquela seguinte frase, ninguém é melhor do que ninguém. Uhum. Mas a gente saber onde é o nosso lugar, trabalhar honestamente todos os dias, é impossível que você não tenha um resultado. Se você realmente está focado, né? O foco é saber aonde você quer chegar, não tem como dar errado. Então, trabalho contínuo, com esforço, dedicação, administrando o seu tempo e tendo paciência para colher os resultados, sempre virá o sucesso. Caramba, isso... E assim a gente começa o ItapemaCast de hoje. E antes de dar continuidade aqui no nosso papo, se você está assistindo do YouTube, do Spotify, não importa, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Spotify, que a gente posta podcasts aqui semanais. Toda semana, toda quinta-feira, às 8 da noite, tem estreia no YouTube para você sobre o mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. E siga também a gente no Instagram, ItapemaCast, a gente solta cortes diários lá. Inclusive, você acabou de presenciar um corte que vai sair lá no ItapemaCast no próxima semana, tá bom? E, cara, antes da gente começar a falar de mercado imobiliário, de que a gente sabe que a gente vive numa região maravilhosa para venda, para consumo do mercado imobiliário e também trabalho nesse mercado, né? Que esse mercado ele realmente transforma vidas. Ele transforma vidas. E a gente é a prova disso, né? Com certeza. E tu, pelo que eu sei, veio do ramo totalmente diferente do mercado imobiliário. É o cara que realmente veio de barbearia a fechador de negócios. Então, se tu puder compartilhar com a gente como é que foi o teu começo, como é que foi o começo do Robson Menezes, como é que ele chegou aqui em Itapema e Porto Belo? Rapaz, eu fiz planos, fiz metas, né? Eu sempre falo que eu não tinha sonhos, eu tinha metas. Metas escritas num papel. Eu trabalhei 1 ano no teleférico, lá do canto da praia da parte sul de Balneário Camboriú. Eu trabalhei 1 ano lá e eu estipulei uma meta. Naquela época, barbeiro dava muito certo. E eu queria melhorar, porque lá eu trabalhava de domingo a domingo e eu queria ter mais qualidade de vida. Então eu estipulei uma meta. Eu trabalhava de dia e fazia o curso à noite. E quando eu não tinha curso à noite, eu cortava o cabelo do pessoal para treinar, para pegar uma base. Eu ia ficar 1 ano. Nesse 1 ano, eu ia fazer um acordo com a empresa e eu ia ter daí um seguro-desemprego, que eu nunca tinha pego, e uma remuneração, né? E eu ia ter 6 meses para procurar uma barbearia para trabalhar. E assim eu fiz. Naquele 1 ano eu trabalhei, estudei, me dediquei. Fiz um acordo, saí de lá com as portas abertas. Conheci pessoas maravilhosas lá que me incentivaram muito. E comecei a procurar uma barbearia. Eu fui recusado por umas 3. Quando eu achei uma barbearia, o rapaz me chamou para fazer um teste. O Barbosa, nunca vou esquecer. Eu tenho pessoas importantes na minha vida. Ele é uma delas. Ele me chamou pra fazer um teste, eu cheguei lá, já era com cliente e tudo. E vai aí, vai cortar. Beleza, vamos cortar. O cara me pediu um degradê, eu nunca esqueço. Aí fiz, nem sabia fazer direito, né? Vamos ver, né? Fiz o degradê, tudo, fiz o pezinho, fechou.
O cara pagou. Na hora que o cara saiu pela porta, né? O cliente saiu pela porta, o Barbosa chegou e falou bem assim pra mim: tu não sabe cortar cabelo. Eu, não, ele Ainda falou bem bem que eu assim não pra fui mim. esse cliente. Não, mas eu não cortei ele, eu não cortei ele. Eu fiz do jeito que... Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha no momento. Mas ele falou assim pra mim: tu não sabe cortar cabelo, mas tu tem vontade. E eu vou te dar essa oportunidade. Foram quase 2 anos lá com o Barbosa. Eu me lembro que eu comecei a estudar muito, muito, muito. Eu chegava até às 3 da madrugada vendo como é que o pessoal cortava cabelo, como é que fazia, como é que não era, quem que eram os melhores do mundo, o que estava acontecendo. Eu cheguei a fazer uma colinha assim, pra fazer o degradê, escrito qual que eram as máquinas que tinha que passar, que eu deixava na gaveta, quando era um corte que eu não sabia fazer. E o cliente chegava e me pedia justamente aquele corte. Eu abria a gaveta e eu olhava de cantinho assim, tá, essa é a primeira máquina, vamos lá. A próxima é essa, vamos lá. E assim eu fui fazendo, até que chegou um ponto que eu dominei. Eu comecei a fazer curso sem parar, eu comecei a viver e respirar o que eu estava fazendo. E um dos grandes segredos do sucesso é esse. Você quer ser bom em alguma coisa? Viva e respire isso. Tem que ser prazeroso. Eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Chegou um ponto que existia uma fila enorme para cortar comigo. Eu fiquei esses 2 anos com ele e eu percebi que eu já estava pronto para ser dono do meu próprio negócio. Agradeci e justamente vim para Itapema porque eu não podia abrir uma barbearia próxima do local onde uma pessoa me ajudou tanto. Eu não podia fazer isso. Então eu vim para outra cidade. Cheguei, aluguei uma sala, tive ajuda. E lembro que algumas pessoas passaram e falaram bem assim: cara, tu tá alugando isso aí? Eu falei: tô. Ele falou: ninguém dá certo aí. Eu falei: ninguém deu certo porque não era eu. Ninguém deu certo porque não era eu. Eu vou fazer dar certo. E aí eu abri uma cadeira, um espelho, meu material. Não tinha fachada, não tinha nada. Só tu. Não, só eu, e não tinha nada. Rapaz, o primeiro dia acho que eu cortei um cabelo, o segundo eu cortei outro cabelo. Porque eu fui nos comércios à volta e me apresentei, né? No terceiro dia, era 9 horas da noite, nada. E eu pensei comigo: eu não vou sair daqui. 10 horas da noite veio um rapaz da Marina que tinha ali do lado. Tá aberto? Falei: tá. Eu tava só te esperando. Cortei o cabelo dele, no outro dia ele me trouxe os amigos. E assim começou. Boca E a começou a girar e girar e girar. E tudo que eu tinha de lucro, eu reinvestia dentro da barbearia. Porque eu queria que aquele negócio fosse sensacional. E eu comecei a crescer e comecei a ter uma agenda muito lotada. E nisso eu comecei a cortar o cabelo de donos de construtora. E eu nem sabia que era. Mas toda vez que iam lá, eu sempre vendia uma coisinha ou outra, eu sempre estava preparado. Eu já tinha anotado, né, o que cada cliente meu queria fazer. Então eu já sabia o que ele realmente precisava. Eu sempre perguntava qual que era se a pessoa tinha tempo ou não para se pentear de manhã. Então eu fazia um corte, às vezes não nem que era o que ele estava me pedindo. Eu falava: olha, eu acho que isso aqui para você é melhor. Por causa do teu dia a dia. E assim foi indo até que eu recebi um convite. Eu nunca esqueço. Passa um dia comigo. Passei um dia. No outro dia eu coloquei a barbearia à venda. E eu me lembro que algumas pessoas falaram pra mim: tu é louco? Eu falei: não sou louco, sabe por quê? Porque só que eu construí do zero, eu sei fazer de novo. Mas eu não me dar uma oportunidade, aí sim é loucura. E aí eu comecei. Entrei numa consultora, me soltaram um carro na mão. Foi Não. aí que tu virou a chave pro mercado imobiliário. Entrei no mercado imobiliário. Me soltaram um carro na mão, um monte de catálogo, e falaram: vai. E eu falei: vai aonde? Vai apresentar. Homem. Não sabia nem o que era pé direito. Cube mesmo não fazia ideia. Ah, mas o parcelamento em 100 vezes, assim... Eu chegava nas imobiliárias e falava: pessoal, sou novato. Eu tô começando. Talvez eu não saiba responder todas as perguntas de vocês, mas eu tenho 5 contatos aqui no celular que vão me responder na hora que eu ligar. E pra mim aprender eu tenho que fazer. Então, se vocês me derem a oportunidade, vamos começar? Muitos me fecharam a porta. Muitos. E quem abriu, eu dei ênfase total. E aí eles começaram a me trazer resultado, eu comecei a ficar melhor, eu comecei a novamente fazer aquele ciclo. Viver, respirar o que você faz, entender, se aprofundar. Comecei a dominar o assunto.
Quando tu entrou no mercado imobiliário, qual foi o período pra tu fechar o primeiro negócio? Tu lembra? Um mês. Um mês? Um mês. Foi rápido até. Um mês. Mas, claro que é diferente, né? O corretor e o gestor comercial. Uhum. Mas foi relativamente rápido para quem não sabia nada, né? Para quem entrou do zero. Então, foi bem bacana. Tem até uma história que a Nicole, minha esposa, ela pegou um treinamento teu quando tu tava começando. Eu nem Nossa. sei se tu sabe Nossa. disso. Mas quando tu tava começando ali, ela disse que tu não tava há 6 meses no mercado imobiliário, nem isso. Nossa. E foi... Ela disse que foi o... Vou ser sincero. Claro. Foi horrível. Por favor. Foi horrível o treinamento. Faz Então, parte. mas foi para aquele treinamento que tu passou para outro e foi aprendendo até se tornar o cara que tu é hoje, As né? dúvidas que eram colocadas em cada apresentação me tornaram melhor. Mas para que eu soubesse as dúvidas dos corretores, eu precisava apresentar. Não tinha outro caminho para quem estava começando e não sabia bem dizer nada do mercado imobiliário. Então, as dúvidas eu anotava. Eu anotava isso, anotava aquilo, porque essa dúvida provavelmente ia ser a dúvida futura de outra pessoa. E aí eu já ia ter a resposta. Então, acabava que eu ia decorando. Situações que eu passava uma vez, eu não deixava que eu passasse de novo. Isso é importante. Você passou por uma vez por uma situação constrangedora, tecnicamente não constrangedora, né? Porque você se explica da maneira que você pode, mas você tem que estar preparado para isso não acontecer de novo. Então, passou uma vez, meu amigo, você se prepara. Se você deixar ela acontecer de novo com você, não dá. O nosso mercado ele é muito dinâmico e a gente tem que estar preparado. Então, aconteceu, estuda, aprende para estar preparado. É a jogada. E, cara, já partindo então pro mercado imobiliário, o que tu trouxe, assim, se tu fosse definir, 3 coisas que eu trouxe da barbearia, da minha bagagem, né, profissional anterior pro mercado imobiliário. Eu já vi, se tu me permite, uma das coisas é estudar. Sim. Estudar. Porque muita gente entra no mercado imobiliário querendo ganhar que nem médico e querendo estudar que nem, sei lá, qualquer outra coisa que... Estudar, Olha só, o cara que estuda mesmo no mercado imobiliário, ele vai ganhar muito mais que médico. Sim. Vai ganhar muito mais É que fato. médico. É fato. Que ponto forte que tu colocou, hein? Simplicidade. Seja sempre você. Você não precisa mostrar ser outra pessoa. Você é o que você é e mantenha isso. Seja simpático. Meus atendimentos, eles sempre foram feitos sendo simpático, tendo empatia pelas pessoas. Claro, e estudando para poder atender cada vez melhor as pessoas e sentir prazer no que você faz. Isso eu não trouxe nem da barbearia, eu trouxe até de antes. Eu sempre fui dessa forma e pretendo continuar sendo dessa forma. Se você for você de verdade e estudar para poder fornecer o melhor para as pessoas, ter empatia por elas, entender porque às vezes as pessoas elas têm dificuldades em algumas coisas. O teu próprio cliente, ele tá com uma dificuldade, ele quer comprar. Mas ele não tá às vezes nem decidido. Pra que ele quer? Entenda ao lado dele. Quando você entende as pessoas, nem um corte de cabelo. Cara, beleza, tu é empresário, o que você faz? Pra que tu quer? Entendeu isso, o jogo fica mais fácil. Sempre fica mais fácil. Cara, em corte de cabelo, né? Um barbeiro me ganhou porque ele entendeu o que eu precisava. O que eu cortava, eu vim pra Itapema, eu cortei sempre com um cara no canto da praia. E daí, inclusive, um amigo e tal. E daí, um certo dia eu tive que... ele não tinha agenda e eu tinha que cortar porque eu ia viajar. Aí eu fui numa barbearia que... Vou até falar o nome, pode patrocinar a gente. A Falcones aqui Olha aí. ali na frente do Coque, no centro. Sim, claro. E daí, olha, eu acabei de voltar de uma gripe, tá, gente? Tá ruim a voz ainda. Mas, e daí o Maicon lá me atendeu super bem. Ele entendeu o que eu precisava e disse, olha, pra ti eu acho que é melhor fazer dessa forma aqui, porque eu tenho certeza que tu é um cara muito corrido e tal. Se tu fizer dessa forma, vai ficar melhor pra ti. Tá, então faz. Sabe aquele quando tu tá na correria, faz. E não é que ficou melhor. Ele literalmente, na outra semana fui de novo, e na outra semana fui de novo. Agora já faz uns 3 meses que eu tô indo direto nele. O que é a compra? A compra é a resolução de um problema. Ou ela é por amor ou é por dor.
Olha só que interessante. Ele te resolveu uma situação. A compra também não é Que isso? eu nem sabia que eu tinha, tá? Ele resolveu um problema porque às vezes o pessoal, o corretor de imóveis, voltando pro mercado imobiliário, ele Uhum. volta muito pro cliente, o cliente que quer comprar, quer comprar, quer comprar, quer comprar. Mas às vezes tem um cliente que nem sabe o que quer comprar. Vamos entender ele. Exatamente. Vamos entender ele. Cara, o que que você faz? Você é casado? Você não é? Você tem filhos? O que que você tá buscando? Eu sempre digo, né, que o primeiro apartamento na praia ele é o troféu de uma pessoa, né? Você venceu na vida. Você venceu na vida. Então, quando eu pego um cliente que é o primeiro, eu já vou puxar logo pra essa situação. É o teu troféu, cara. Você merece. E realmente você merece. Quantas pessoas moram longe daqui que vêm veranear? E aí elas vêm pra comprar o primeiro apartamento. Cara, parabéns. Você venceu na vida. Eu tô te resolvendo um problema. Eu tô te trazendo uma solução. O corte de cabelo é a mesma coisa. Então você chegou hoje na praia, você quer comprar um apartamento. Eu entendi que é o teu primeiro imóvel. Eu entendi que se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, eu já sei qual que é a tipologia que você tá buscando. Qual que são os seus planos futuros? Da onde que você é? Qual que é a tua cultura? A cultura, ela sempre reflete muito nisso, né? Por mais que hoje, né, no Brasil, quem adquire mais com nós é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Qual que é a cultura em comum? Churrasco. Então, o meu apartamento tem churrasqueira. Talvez o meu flat, né, que é mais compacto, ele tem churrasqueira. Eu tô agregando e tô resolvendo o problema. É uma pessoa sozinha, é um casal, tem quantos filhos? Vou descobrir a tipologia. O cara é empresário, o que que ele faz? O que que essa pessoa faz, esse homem, essa mulher? Descobrir esse ponto, o jogo não vira. O jogo não fica mais fácil. Por incrível que pareça, é simples. É simples. É claro que existem hoje várias técnicas, né, que a gente pode colocar sobre questões de perfil comportamental, estratégia de apresentação. São importantes e válidas, com certeza, e agregam, mas o arroz com feijão, que é o básico, sempre vende. Te digo por experiência própria, tá? Quando eu tinha um time de corretores, eu gerenciava ali quase 20 corretores, e eu via pessoas pontuais que vendiam todo mês, porque esse é o grande ponto dos corretores aqui da região de Itapema e Porto Belo. Os corretores de Itapema e Porto Belo, eles querem vender todo mês. Sim. E, sinceramente, a nossa região, a gente tem potencial para o corretor fazer mais de uma venda por mês. Sim. E olha que a gente tem corretor, hein? Tem. A gente tem muito, mas também tem muito produto e muita gente procurando. A oferta é equivalente à procura. Então a gente tem muita oferta, mas também tem muita procura. E o que eu via nos corretores que vendiam todo mês? Os corretores que vendiam todo mês eram aquele que faziam o arroz com feijão bem feito. A gente tem até Compromisso. uma frase lá na imobiliária: faça o arroz com feijão bem temperadinho, que tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, não tem como você não vender. Se você prospectar, se você fazer um entendimento para fazer um atendimento bem feito, Sim. se você apresentar um produto ideal para o cliente, não tem como não fechar. Não tem como. Não faz, não faz sentido um corretor. Não, eu tô fazendo tudo certo, eu tô prospectando, eu tô atendendo, eu entendo que o meu cliente precisa e ele não fecha comigo. Não faz sentido. Rapaz, o nosso mercado aqui é sensacional, né? Ele não é só nível Brasil, ele é nível mundo inteiro, né? E a questão é, até pensando, né? Uma frase que um amigo me disse uma vez, né? O sucesso ele libera o colapso. E ele tá certo de uma certa forma, ele não tá errado, porque você tem que fazer um trabalho contínuo diariamente. Contínuo. O básico, sendo feito contínuo todos os dias, ele vai te dar resultado, porque você tá plantando. Né? Que nem diz um grande amigo, mas tu plantar banana, você vai colher banana. Mas você tá plantando uma semente da venda de um imóvel que pode ser tanto para quem quer consolidar patrimônio ou investir, mais cedo ou mais tarde, você vai colher esse fruto. Eu sempre via que as pessoas elas têm muita iniciativa, pouca continuidade e às vezes zero acabativa. E isso é um fato, assim, muito forte. Todas as pessoas que eu vi que continuaram, mesmo na situação estando difícil, às vezes mesmo não vendendo, mas elas continuaram acreditando, elas venceram. Elas conseguiram vencer. Então, qual que é o segredo no fim das contas? Manter. Mantém, cara. Aguenta o tranco. Fácil não vai ser pra ninguém, mas nunca foi. Aguenta o tranco.
Continua ligando, continua conversando, continua entendendo, continua estudando. Eu tenho uma metodologia que logo vai estar no mercado, que se chama DAP Connection. DAP, dedicação, administração e paciência. Se você se dedicar de verdade, é uma decisão que você toma para si mesmo, né? O quanto você realmente quer. Fala a verdade. Fala a verdade para mim. O quanto você realmente quer, porque tudo é uma decisão. Tudo é uma decisão, né? O teu sonho, ele tem que te tirar lágrimas dos olhos, senão ele é fraco. Porque no primeiro imprevisto, você vai recuar. Então, dedicação. Tu não mente pra ti mesmo quando tu deita na cama à noite. E você sabe se você deu o melhor ou não. E não me vem com um empecilho de que, eu não fiz o melhor porque eu não tenho o melhor telefone ou eu não tenho o melhor carro. Para, cara. Vi tanta gente fazer as coisas a pé e pedir telefone emprestado, computador emprestado. E tu não vai prosperar. Não existe. Então, a dedicação é um fator fundamental. Continuidade todos os dias. Faz as tuas metas. Mantém teu foco e aguenta o tranco, irmão. Administra, né? DAP, dedicação, administração. Administre o teu tempo, porque nós temos os pilares necessários, que é Deus, família e trabalho, né? Administra teu tempo para te conseguir manter teus pilares fortes, por causa que se um pilar fraquejar, o outro tá forte. Para te sustentar. É teus pilares. E né? não inverta a ordem, né? Não inverta a ordem. O mais importante, né? Deus sempre vai estar ali. Então, meu amigo, você já nasceu abençoado. É só correr atrás. E é claro, o que eu sempre digo que difere os grandes dos pequenos. Paciência. Não é da noite pro dia. Não tem como ser da noite pro dia. Então, estude a questão da paciência. Se administre dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Eu duvido que uma pessoa que coloca no papel... Eu sou da época do papel, tá? É 2 telefones pra dar da demanda. Mas eu sou da época do papel. Eu tenho tudo anotado. Tudo que eu tenho aqui, eu também tenho anotado. Me gera uma memória. Se você se organizar, né? Administrar o que você tem que fazer, se torna mais fácil. E se você realmente se dedicar porque você quer de verdade, cara, teu resultado é sucesso. Mais cedo ou mais tarde vai vir sucesso. O caminho é esse. Dedicou, administrou, teve paciência, sucesso. Em qualquer ramo que você trabalhar. É claro, faça intensamente, né? Faça com vontade. Viva e respire o que você faz. Não tem como o cara dar errado quando faz isso. Mas o Exato. que eu vejo que é se não o maior, mas um dos maiores empecilhos, por exemplo, do DAP, é a paciência. Hoje, a geração que, por exemplo, a minha geração, que já cresceu com internet, que já viu tudo e tal, e mais essa geração ainda que tá vindo agora, que já nasceu geração TikTok, né? Sim. Que já nasceu e ficou jorrando pra cima, assim, e sempre que tu joga pra cima tem uma coisa nova. Aquilo dali é literalmente tirar a paciência das pessoas. Porque, é sério, porque Sim. a pessoa que tá ali toda hora vai pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, tem mais uma coisa nova, e nunca acaba. É um negócio, aquilo dali, o Reels e o TikTok, é um negócio que nunca acaba. E isso acaba com a paciência das pessoas. O pessoal que é muito imediatista hoje. E principalmente os jovens, né? Então eu me coloco nesse lugar. Eu também, às vezes, eu me olho... Pô, por que o meu podcast não tá com 1 milhão de seguidores ainda? Mas todo mundo que chegou... Todo mundo que chegou no 1 milhão de seguidores foi porque um dia tinha 100 e poucos. Com dia certeza. tinha 500 e poucos. Um dia chegou a 1.000 seguidores. Então, é tudo um processo. Exato. Tudo é processo. E eu, por exemplo, se eu tivesse desistido quando eu vim pra cá, no primeiro ano... Meu primeiro ano aqui foi horrível. Quem viu o primeiro podcast aqui, o primeiro Itapema Cast, sabe que eu não vendia. Na verdade, vendi um apartamentozinho em Tijuca de 150 mil. Então, que me deu uma comissão na época de 2.800, porque eu dividia com a imobiliária e recebia ainda menos de 40% da imobiliária. Então, eu recebi muito pouco. No primeiro ano foi basicamente isso. Mais Uber, né? Porque eu não tinha como pagar as contas só com aquilo. E daí, se eu tivesse desistido nesse primeiro ano, eu não viveria o extraordinário do mercado imobiliário que eu vivo hoje. Então, por quê? Porque eu tinha a determinação, eu tinha a administração e a paciência. Cara. Você não desistiu. Você se manteve no processo. Exatamente. Você deu continuidade. Isso daqui é o que eu dizia para os corretores, né? E continuo dizendo para colegas, amigos e
pra minha esposa que trabalha comigo hoje, a gente não tem que ter plano B. Claro que a gente pode ter outras fontes de renda, mas Sim. não tem que ter plano B. Isso aqui, o mercado imobiliário, ele tem que ser plano A para ti. Não importa se tu é corretor, se tu é gerente comercial, se tu é dono de construtora, dono de imobiliário, isso aqui tem que ser plano A. E tu tem que fazer isso aqui dar certo. Tem que fazer isso aqui dar certo. Tanta gente faz, por que que tu não vai conseguir? Né? Rapaz, tu colocou, né, um pedaço aí da tua história, que é muito bonito. Tu percebeu que é o arroz com feijão? Tu percebeu que é dar continuidade? Tu percebeu que é não ter desistido? E que não foi fácil? Tu falou de Uber. Teve que ir de Uber às vezes pra um lugar, pro outro. Uhum. Como é que tu deu jeito? Como é que tu resolveu? Sabe por quê? Assim, ó, tu não ficou de mimimi. Tu não ficou de mimimi. Tu foi lá, viu uma situação. Não, peraí, vou dar um jeito. Eu sempre digo que toda situação, ela tem uma resolução. Às vezes tu tá focado só em uma situação. Tenta ampliar um pouco. É que nem um problema. Cara, geralmente ele tem 3 soluções. Se tu não tá encontrando, calma, respira, volta os passos pra trás e refaz. Não desiste. Refaz. Quer ver que você vai achar a solução? E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Depois que você chega aonde você tá hoje, e se você tivesse que fazer tudo de novo, você faria. Porque você sabe que, independentemente da dificuldade que você passou pra estar onde você tá hoje, quando você venceu, o gosto da vitória foi melhor. E o conhecimento adquirido também, né? Uma coisa que Fato. ninguém te tira é conhecimento. Fato. Então, eu sei que eu tive que passar por processos que na época eu dizia, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Mas hoje eu entendo que aquilo ali me trouxe um conhecimento que me faz ser o homem que eu sou hoje. Que me faz ser o homem que fecha negócio todos os meses. Olha aí. Entendeu? Então, isso me trouxe, assim, uma clareza hoje, né? E hoje eu passo por coisas que eu não entendo, mas pode ser que daqui 5 anos eu entenda. Eu consiga entender com mais clareza. Claro. Então, é isso. É sobre esse mercado imobiliário. É tu fazer o que tem que ser feito todo santo dia, porque um dia a conta sempre fecha. É isso aí. A conta sempre fecha. Não importa quanto tu tá plantando hoje. Eu plantei tanto naquele primeiro ano pra tá colhendo hoje. Meu, teve cliente que eu demorei 2 anos pra fechar o negócio. 2 anos. Porque a jornada do cliente não é que nem a nossa. Exato. A nossa, por nós, a gente fechava um negócio por dia. A gente quer uma dinâmica todo dia rápida. Exatamente. É. Eu sei, tu me manda mensagem todo dia, né? Então, eu sei como é que é. Mas eu tenho que te incomodar mesmo. Exatamente. É o teu trabalho. Eu tô aqui pra te mostrar que eu tô aqui. Exatamente. Precisou de mim de domingo a domingo, eu vou estar aqui, eu vou te Exatamente. responder. A presença é fundamental. A presença é fundamental. É continuidade. Você tem que estar sempre em vínculo com o teu cliente. E eu tenho que estar sempre em vínculo com você. Eu tenho que te mostrar que eu sempre tô ali. Porque na loucureada do dia a dia, às vezes tu tá ali numa situação, quando vê tu recebe uma mensagem minha, nossa, era exatamente o que tu precisava. Era exatamente o que tu precisava. Daí tu fala, opa, Robson, eu tenho uma situação aqui pra ti. E olha só, não é que ela encaixou, vamos pra contrato, irmão. Vamos pra contrato. Foi o que aconteceu com nossa última venda, né? Nossa última venda foi assim. Um cliente que ele queria uma coisa que só tu tinha, literalmente aqui na praia. Aliás, eu tô pronto pra fechar mais um, tá? A gente também. Olha aí, ó. Mas, cara, dos 250 negócios que tu fechou até hoje, teve algum, assim, que te marcou? Alguma história tocante, assim, que tu disse... cara, essa daqui eu levei pro resto da minha vida. Não vou falar nomes, não vou falar detalhes, porque né, não vem ao caso, mas teve uma venda que foi impactante, né? Afinal de contas, ela foi acima dos 7 milhões. Essa foi uma única. Essa foi... Eu não esperava. Mas a grandiosidade da coisa tá aí. Você trabalha e planta e planta e planta. E quando você recebe, às vezes você recebe muito mais do que sequer você imaginou que ia receber. Tá na Bíblia, né? Exato. Deus faz muito mais do que a gente pode... Foi, assim, especial. Foi especial. Foi a maior venda, assim, que eu participei. E foi incrível. Foi incrível. Você vê que você muda a vida da pessoa que adquiriu e que você também muda a vida da pessoa, né, do corretor que estava envolvido. Aí tu imagina, cara, tu fechar uma venda dessa. E você eu já tô pronto, ajudou Deus. em todo o trâmite.
Você fez parte de toda aquela negociação. Um contrato desses. Quantos fecham contratos assim? E aí você trabalhou tanto que você foi agraciado com uma situação dessas. Cara, isso é sensacional. Essa realmente me marcou. Claro, existem várias, né? Mas essa foi a mais forte. Não tem como não ter sido também, Pronto né? pra fechar mais uma dessa? Mas quantas mais tu quiser. Cara, entrando agora no mercado que a gente vive hoje, né? E É engraçado dentro que ele tá da... com uma folha ali, ó. Rapaz, o que ele tem de pergunta não é brincadeira, mas vamos lá. Vamos Não, lá. mas eu duvido que não tem uma pergunta aqui que tu não saiba responder. Show de bola. Enfim, entrando no mercado, cara, que a gente vive hoje, a gente vive num mercado maravilhoso. Sim. Porto Belo, onde a Rescatrim tá situada, né? Inclusive, eu acho que antes de entrar no mercado, tu podia dar uma palhinha pra gente do que é a Rescatrim Empreendimentos. Até porque que uma pessoa como você trabalha na Rescatrim Empreendimentos hoje. Olha só, hein? Olha aí, Taceiro, olha aí. Por que que eu trabalho na Rescatrim? Quando eu saí da primeira construtora que eu trabalhava, eu recebi muitas propostas para entrar em outras construtoras. Mas eu não queria me tornar uma pessoa que pula de galho em galho. Eu queria ficar um pouquinho mais restrito. E também quis entender muito o outro lado da moeda. Fiquei 1 ano como corretor, né? Junto com o Mesadri, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E a gente trabalhou bastante o Brasil todo. Foram momentos incríveis. E eu jamais teria entrado se não me sentisse totalmente seguro. Então, a Rescatrim Empreendimentos hoje é, sem sombra de dúvidas, uma empresa extremamente sólida. Extremamente sólida. O Itaceiro, ele tem 30 anos de empreitada. 30 anos de empreitada. Ele tem mais de 100 empreendimentos entregue. São construções no litoral, no Rio de Janeiro e na Espanha, onde ele trabalhou por 8 anos. Então, é uma pessoa que entende muito. Ele realmente sabe o que ele está fazendo. Eu recebi um convite muito caloroso e eu resolvi aceitar novamente vir para a gerência comercial. E confesso que eu estou muito feliz e que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu estou realmente muito seguro onde eu estou. Eu tenho admiração pelas pessoas que estão comigo. Então isso não torna o trabalho mais fácil? Com certeza. Eu tenho voz dentro da empresa. Não é bacana quando você está em algum local e as pessoas te reconhecem, elas te escutam, elas querem saber a sua opinião? Então, olha como isso é legal. Fora isso, é uma empresa que está voltada para o futuro, que está preocupada em realmente crescer de verdade, alavancar, fazer coisas fora do contexto. Eu digo que nós temos 3 pilares hoje, né? Nós temos um time de arquiteto e engenheiros alinhados com o comercial para desenvolver empreendimentos que o mercado realmente precisa. Tá? Não é lá só construir um caixote, não. É o que realmente precisa. Porque dessa forma, eu tenho verticalização, com valorização e a liquidez da infra local. E o meu empreendimento, na comparação lateral, ele é sensacional. Por quê? Porque ele foi estudado para ser feito dessa forma. Nós temos DNA de obra. É 30 anos de empreitada. É DNA de obra. A gente sabe planejar, executar e entregar. É que nem um grande amigo meu sempre fala, quem sabe comprar bem, vende muito bem. Então, se a gente for falar em questão de insumos materiais, se o Itaceiro está há 30 anos hoje no mercado, será que ele já conhece as empresas no qual ele vai fazer os negócios dos materiais? Então ele sabe comprar. E o nosso terceiro pilar é que o nosso time de comercial, ele condiciona propostas facilitadas tanto para quem quer consolidar o patrimônio, tanto para quem quer investir. Então, nós somos completos. Extremamente completos. E te prepara, tá? Daqui... Ai, não sei nem se eu posso falar isso. Fala em off, fala em daqui off. uns... Não vou falar... Ó, vem coisa nova aí, tá? Aí sim. Vem coisa nova aí pra impactar o mercado. Te prepara. Que legal, que legal. Talvez Isso é bom. nenhuma, talvez 2, talvez Opa. 3. Opa, já Vamos sou... dizer que estamos preparados para os próximos 5 anos. Caramba. Pelo menos, né? Pelo menos, Tranquilo. Né? Tem... Hoje a consultora tem 5 obras entregues, 3 em andamento, nada atrasado. Este ano iniciamos mais uma obra, ano que vem iniciamos mais uma obra. Esse ano eu entrego uma obra, ano que vem entrego uma obra, 28 entrego mais uma obra. E a todo vapor. Tudo dentro dos cronogramas bem certinho. Isso fez a gente criar uma segurança, né? Primeiro que, claro, que a gente foi para Rescatrim, não vamos ser
hipócritas, foi por conta de ti. A gente foi entender quem que era a Rescatrim, a gente já tinha ouvido falar, mas foi conhecer a Rescatrim, foi ver quem que é a Rescatrim Empreendimentos quando tu entrou lá. E uma coisa que tu entrou, falou e cumpriu, né? Foi eu vou mudar algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Que, por exemplo, a Rescatrim, antes de tu entrar, era uma empresa mais fechada em questão de proposta. Tanto que a gente tinha tentado fechar um negócio com eles antes e tinha sido barrado por conta de entrada aqui e tal, início de obra e tal. Eles eram mais engessados, vamos dizer assim. E tu entrou e tu disse, relaxa que eu vou mudar. E na primeira semana que tu entrou lá, tu disse, ó, pega essa proposta aqui e vende. E não tinha como não vender aquela proposta que tu mandou pra gente. Então foi até um dos primeiros negócios Eu vou que a gente até. fechou. Eu vou fazer assim, ó. Não é só mérito meu. Eu seria errado se dissesse que só mérito meu. É a equipe. É a equipe. A gente se uniu, conversou, chegamos num consenso todos, né? Juntamente com a diretora, o dono da construtora, os outros 2 comerciais, juntamente comigo, nos unimos, conversamos sobre o mercado e resolvemos mudar algumas situações, né? Claro, mostrando que era viável, né? Porque também não adianta fazer tem que ter saúde. em 220 vezes e não entregar. Não, isso não existe. Tem que ter saúde, né? Tem que ser viável. É que nem o Itacil sempre fala, tem que ser saudável. A obra, ela tem que ser saudável. Então, sendo saudável, vamos conversar, vamos sempre tentar se ajudar e vamos sempre tentar melhorar. Hoje a gente está refazendo algumas coisas dentro da construtora, a gente está querendo impactar mais, porque a grande realidade é que nós temos uma construtora extremamente forte. Extremamente forte. E vamos se colocar no mercado da grandeza que nós somos. Não, e tu vai na estrutura de vocês lá, que vocês têm pro comercial linda, e né? pra arquitetura, né? O corretor que não foi ainda, fica o convite aqui para conhecer. É realmente muito, muito... Tu entra lá, é impactante. O cliente que entra lá, a gente fechou o negócio por conta da estrutura que tinha. O cliente, pô... Auxilia, né? Isso aqui, isso é uma construtora, entendeu? Pô, olha quanta maquete. Olha esse... Ah, é tudo digital. É tudo com facial. É tudo... Pô, Tecnologia. Tem 3 andares. 3 andares com laje protendida. Pô, que... É interessante. Dá pra fazer mais 2 ainda por cima. Como o Tassir fala, olha, às vezes eu olho e ele fala, eu acho que eu vou subir mais 2 pavimento. Eu falei, mete. Faz mesmo. Vamos ficar maior. Faz mesmo. Se pode, por que não? E cada vez a gente tá atualizando, refazendo umas situações ou outras. Na verdade, eu não posso soltar essa notícia aqui. Mas se prepara que em relação à sede também vem novidades aí, tá? Fortes. Posicionamento de marca. Posicionamento de marca. A gente quer que chegue um ponto em que o cliente chegue pra você e fale, cara, eu quero essa consultora aqui, eu quero a Rescatrim. Qual que são os produtos dele? Eu quero essa consultora aqui. Eu quero facilitar pra você. Isso é forte. Nós vamos chegar. Se prepara. A gente já tá realizando um trabalho diferente. Estamos nos estruturando também, porque a demanda vai ser grande. Mas se prepara que a gente quer alcançar novos patamares. O Itacir é um cara visionário. É muito bom trabalhar com ele. Então, ele é incansável. Ele é imparável. E se tu olha pra ele... Ele tá sempre pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. É uma ideia nova e outra coisa que é assim. E o time tá andando alinhado. Porque a gente precisa que o time ande todos na mesma linha. Que todos sejam ingrediente do bolo, não fatia. Já viu aquela historinha, né? Tem um bolo na mesa, todo mundo quer uma fatia. Cara, tu não tem que querer fatia. Tu tem que ser ingrediente. Tu é essencial pro negócio andar pra frente. Me pegasse um dia um pouquinho inspirado, hein? E como? Cara, e falando a Rescatrim, como tu disse, pô, Itacir é visionário, é um cara sensacional. A Rescatrim Empreendimentos, por que Porto Belo? Eu sei. Uau! Eu sei. Olha Eu sei, eu já peguei tua apresentação, né? Então a gente sabe que Porto Belo é uma região que os clientes estão procurando. Aquele negócio que tu falou, pô, o cliente está vindo dizendo que quer ali. Então, por que isso? Por que se tornou num patamar que tá quase ultrapassando Itapema, por exemplo? Tá chegando num nível assim que a Itapema tá se preocupando. E dizem que Porto Belo é uma Balneário Camboriú há 10 anos atrás, porém não vai levar 10 anos para passar Balneário Camboriú.
Rapaz, eu tenho que tomar cuidado agora com a minha resposta. Essa é uma pergunta bem forte, mas vamos ser bem transparentes. Vamos ser transparentes? Porto Belo. Eu tenho um dos planos diretores mais jovens do estado, que veio de uma partida pública com privada, fazendo uma análise de histórico de tudo o que aconteceu, que deu bom e ruim, tanto em Balneário Camboriú quanto Itapema. Tecnicamente, eu estou dizendo que o meu plano diretor nasceu para ser melhor. Por que Porto Belo? Porque ali eu consigo te trazer a verdadeira liquidez. Não estou dizendo que nos outros lugares não traga, mas aonde eu trabalho eu te garanto isso. Porque se uma cidade ela verticaliza, ela tem valorização, claro. O prédio, né? O prédio começa a ser levantado, você comprou na planta. Aí ele inicia a obra, metade da obra, entrega das chaves. Você teve a valorização normal de um empreendimento. Mas o que realmente traz a liquidez? Infralocal. Porque a verticalização ela tem que ser acompanhada pela infralocal. Então, eu tenho a CIP, que é a União das Construtoras Incorporadoras de Porto Belo, que está preocupada com a infralocal. Não adianta só verticalizar. Onde é que eu vou colocar todo aquele povo lá para fazer o quê? Só para ir para praia? Eu tenho que me preocupar com o trânsito. Eu tenho que me preocupar com o alargamento da faixa de areia. Eu tenho que me preocupar com pontos turísticos. Eu tenho que me preocupar com as minhas avenidas principais. Fazer elas... colocar galeria para captar e drenar água, para não dar aqueles alagamentos. Então, nós temos hoje um local que está estruturado no papel, né? O Master Plan ali com as suas 64 páginas, está pronto. Muitas pessoas até duvidaram que talvez isso fosse acontecer, mas o mole está lá. Eles estão mexendo lá, a obra não para, logo, logo a gente inicia o alargamento da faixa de areia, a gente vai fazer as vias para dar acesso, a gente vai continuar revitalizando as principais avenidas até deixar aquilo lá um brinco. Para analisar comigo. A cidade verticalizou, a infralocal acompanhou. O meu resultado é liquidez. Não tem como não ser liquidez. Porque se a verticalização ela acontece e a tua infralocal não acompanha, o resultado é estoque de apartamento. É a mesma coisa que a pessoa chegar e falar, vale ou não vale? Porque o prédio ele pode ser lindo e maravilhoso. Hoje não tem nenhum projeto que seja feio, é fato. Todas as construtoras fazem projetos lindos e parabéns, é isso mesmo. Mas quando o teu cliente chega lá e ele está pronto, o que vai fazer com que ele diga que vale realmente o valor é a infralocal. Centro populacional. Eu digo que o Mole do Perequê é o nosso maior centro populacional hoje ali. Nós vamos ter o Pier, né? O Hard Rock Café, ali do lado de Itapema. E o Mole do lado do Perequê. Dividido por um rio. Ali a gente vai ter um centro populacional sensacional, onde a infralocal acompanha, porque bem do lado vai ter as vias que vão dar acesso direto para a BR. Então, Porto Belo é sim a bola da vez. Porto Belo tem um plano de diretor sensacional para crescimento, está estruturado. As construtoras estão preocupadas em realmente entregar algo de qualidade. Então, meu amigo, em poucos anos vai ficar... O valor vai subir. Não tem como subir. Se a gente for pegar um histórico de alguns anos atrás, a quanto que a gente vendia um apartamento lá? A quanto que a gente vendia um apartamento a 100 metros do mar, 500 metros do mar? Olha o que é hoje. Um cliente que... É um cliente, inclusive, da minha mãe, que ele comprou ali perto do Mole um apartamento de 3 suítes há 2 anos atrás. Não faz tanto tempo. 24 meses, vamos dizer assim. Ele comprou ali por em torno de 1.200.000. E ele achou que já estava caro. Ele disse, comprei porque a minha mulher queria, não para investimento. Aí, hoje, a gente pegou a tabela e tudo da consultora. A consultora tá com uma unidade que voltou para eles. 250 metros do mar, então é bem próximo ali. Bem próximo mesmo. E ele comprou no 24º andar. A unidade que a consultora pegou tá no 6º andar e tá 1.950.000. Imagina usando o método comparativo, quanto que não tá a unidade dele? Praticamente já dobrou em 2 anos, né? Então, ali, essa região de Porto Belo... Cara, eu fiquei abismado. Antes de ontem, eu fui olhar o DWV, que é o aplicativo que a gente tem aqui para ver as construtoras, ver os imóveis que tem à venda. Ali perto do pré-lançamento que vocês têm ali de flats, tem um flat de 47 metros quadrados por 890.000. Na planta não, tá em construção. Mas o projeto, como eu disse, é lindo, maravilhoso, tem rooftop, tem... É um projeto... Mas iniciou a obra. Iniciou a obra, tá 890.000.
Você tá entendendo? Você consegue ver essa cidade, esse bairro, daqui 3 anos? Cara, Se aquilo tu pega o ali... carro hoje, tu passeia ali por Porto Belo, os caras falam assim, meu, mas é uma selva de pedra, de obra, concreto. E realmente é. E o resultado é qual? Sucesso. Por quê? Vamos pegar o histórico. Balneário Camboriú, Itapema, não tem como Porto Belo dar errado. Não existe a mínima possibilidade de Porto Belo dar errado. E olha a valorização que você teve. Agora tu imagina daqui 3 anos. Porque, tecnicamente, a nossa região, geograficamente, é pequena. Uhum. Ela não é tão grande assim. Cara, vai dar tudo certo ali. Aproveita o momento. Aproveita o momento, porque quando iniciar o alargamento da faixa de areia, meu amigo, ó, vai subir. Vai subir os valores. Não, e querendo ou não, Porto Belo, ela tem muitas construtoras, como tu disse, tem muitos empreendimentos sendo construídos. Uhum. E com isso gera uma competitividade no mercado. Natural. Então, por exemplo, vocês lá, vocês estão com condições lá que talvez em outra consultora a gente não conseguiria. Ou em outra consultora que não vai entregar, a gente consegue até, né? Mas Isso é consegue delicado de até falar, melhor. Matheus. Isso é delicado de falar. Eu prefiro, né, não falar de ninguém, né? Vou falar de mim, vocês. vou falar de mim, né? Exatamente. Em questão de estrutura e solidez, só o nosso know-how aí de tempo de obra já é o suficiente. Claro. A gente tem hoje um terreno no meio do Perequê com um estoque de insumo absurdo. Absurdo. Preparado. Nós não temos nenhum atraso em obra. Nossos projetos são todos feitos de acordo com o que nós realmente podemos fazer. Então, é uma coisa que eu admiro muito em Itacira é pé no chão. Pé no chão. Não vamos se atropelar. Uhum. Pé no chão. Então, hoje eu garanto que se mesmo que a gente tivesse uma pandemia de novo, a gente entrega. Porque o Itacira, ele é um construtor de carreira. Ele enxerga a médio e longo prazo. Ele tá ali criando uma marca, deixando um legado. E é muito bom poder fazer parte disso. Que legal, cara, que legal. E, cara, tu acredita que o crescimento ele vai continuar nos próximos anos mesmo? Ou, por exemplo, vai chegar um período que Porto Belo vai saturar, Porque, por exemplo, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú chegou num período onde a venda já não é mais de planta, até porque não tem mais espaço. A venda lá hoje, em Balneário Camboriú, é principalmente de pronto. Então, quando que tu acha que, por exemplo, vai chegar esse período em Porto Eu Belo? acho que isso vai demorar bastante, hein? Cara, eu acho que isso é vai que a gente demorar tem muito bastante. terreno, né? A gente tem muito terreno e, claro, hoje uma obra, uns 4 anos, né? Uns 4 anos, uma obra aí de 30 pavimentos, a gente tem tempo. A gente tem tempo, é claro. Uma hora acaba. Uma hora E acaba. por isso que a É, gente fala. Uma hora E acaba. parece que é papo de vendedor, né? Que a gente fala, é o momento agora. Que... Investe agora. A gente falava isso há 2 anos atrás, falava isso há 5 anos atrás. E o pessoal falava isso há 30 anos atrás em Balneário Camboriú. Cara, imagina quem comprou. Bah, eu vou te contar uma história pesada. Uma vez sentei na mesa com o cliente, tava o corretor e o cliente. E ele queria comprar comigo o apartamento. O apartamento estava num valor tal. A gente apresentou, tudo bonitinho. E ele já tinha recebido esse mesmo apartamento 1 ano atrás. E ele falou bem assim pra mim na mesa, que ele adquiriria se fosse no valor de 1 ano atrás. Eu percebi que a conversa não ia muito longe. Eu disse pra ele, amigo, olha só. Se continuar desse jeito, vai passar mais 1 ano e a gente vai estar aqui tendo a mesma conversa e você não vai ter adquirido nada. Isso é uma decisão que você tem que tomar agora. Porque este local não vai parar. Ele vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo e crescendo. E os valores vão continuar aumentando. Isso é um fato. Então, chegou a vez de você tomar sua decisão. Toma essa decisão, adquire agora. Eu não consigo te fazer o valor do ano passado. Não tem como. Então aproveita. Porque no ano que vem vai estar bem mais caro. Não, né, tecnicamente mais caro, mas é o que vale. Uhum. É a realidade do nosso mercado. Sim. Então, assim, ó, eu te ajudo na condição. Te ajudo na condição para ficar flexível e saudável para você. Mas aproveita. Aproveita Porque daqui a 1 ano, meu amigo, daqui a 1 ano, vai estar 100, 200 a mais. E aí? Aproveita a oportunidade agora. Que nem eu falo para todos, cara, eu sei que o mole já tá ali, mas o alargamento da faixa de areia ainda não começou. Aproveita. Aproveita. Porque com o alargamento da faixa de areia,
automaticamente o comércio vem, o comércio começa a aumentar, a gastronomia começa a aumentar, e a nossa orla é pequena, ela não é grande, ela não é uma extensão enorme. 2,1 km, Então alguma coisa assim. aproveita, cara, aproveita a chance que tu tem. É impossível hoje tu pegar um apartamento na planta que não vai dobrar. Me fala qual que não dobrou Eu sempre no falo, pré-lançamento. pros clientes, né? Cara, o que tu investir, eu tenho certeza absoluta, e isso eu boto no papel. 100% de lucro do que tu investir. Cara, e Por é exemplo, sensacional. um flat lá no Gibraltar Tower, né? Que Ok. a gente tem hoje. Tem unidade lá partindo de quanto? 529. 529. A gente tá falando ali de um flat que vai ter 1.200 metros quadrados de área de lazer, mini marketing, coworking, área de piscina aquecida com bar molhado. Vai ser realmente... A área de lazer não tem do que reclamar. Praticidade de vida. E até um boliche. Cara, aquilo lá é fora da curva. E para investimento. Ok. O cara que vai comprar para investimento. Ali ele tá hoje numa das regiões mais nobres do Perequê, vamos dizer assim, né? Na região mais nobre do Perequê. Exatamente. Que fica colada com a minha praia de Itapema. Exatamente. Onde vai sair a 850 metros o pier com Hard Rock, que já vai ser entregue esse ano. Onde vai ter ali, já está sendo movimentado as quadras, né? As novas quadras poliesportivas ali de Porto Belo, que é do lado de Porto Belo. E o alargamento da faixa de areia. Enfim, a região ali tá fora da curva. Tá bombando. Exatamente. A gente, vou ser sincero contigo, a gente trabalha com construtoras que tem flat ali naquela região. Claro. Então, tu sabe, tu estuda esse mercado. Então, ali naquela região, a gente tem flats de 40 metros quadrados. Porém, Justo. não tem churrasqueira carvão. Não tem box de praia. E alguns não tem nem vaga de garagem. Então, quando a gente viu o teu projeto, o projeto de Gibraltar Tower, entendeu, viu que o valor tá super dentro, na verdade ele tá... tem unidade ali que a gente consegue ver que, por exemplo, coberturas a 620 mil, então é realmente... 31º pavimento, 106 metros de altura. Eu acho que é muito peculiar, Matheus. Acho que é muito peculiar de cada um, né? Como cada um quer fazer. Cada um pode tomar suas escolhas, né? Fazer do jeito que acha que é o certo, que é melhor e tudo bem. A gente respeita isso. E não vou dizer que tá errado, né? Mas a gente se preocupa muito com praticidade de vida. Quando a pessoa ela vem pra cá, ela quer adquirir algo que seja cômodo. Já viu alguém querer vir pra praia, passar férias e querer se incomodar? Por que no hall de entrada eu tenho uma lavanderia 24 horas por dia? Porque quando a criança vem pra praia, ela volta milanesa da praia, ela tem energia. Eu tô deixando tua vida mais fácil tendo uma lavanderia 24 horas por dia. Um mini mercado. Sabe aquela velha história do sal que tu só lembra quando ele acaba? É sempre assim. Tu vai ter que tirar teu carro da garagem pra ir no mercado buscar. Ou você vai ter que pedir pra uma teleentrega te entregar. Ali você só pega o elevador. Se você é um empresário que tá na praia, você pode utilizar a sala de cowork pra uma reunião. Porque às vezes você tá com visita no teu flat, né? Lembrando, né, que o nosso flat, beleza, 43 metros quadrados. Ele é suíte, lavabo e churrasqueira carvão. Eu comparo a churrasqueira carvão igual uma vaga de garagem, é essencial. Mas isso é o nosso pensamento, né? E o lavabo, amigo. O lavabo, eu não abro mão do lavabo, porque se eu vou comprar algo pra mim, o meu banheiro ele é muito íntimo. O banheiro das pessoas é íntimo. Então o lavabo tá aí justamente para isso. E é claro, as janelas do chão ao teto para causar expansão. Tá no teu living, tá na tua suíte, ele causa expansão. Ele não se torna tão pequeno. Então são diferenciais que nós acreditamos que são corretos, certo, ter. O nosso cliente final, por exemplo, você adquiriu para você usar. Tá pronto. Eu tenho tudo que você precisa na área de lazer e eu tenho mais a praticidade de vida no térreo, certo? Se você tá comprando para liquidez futura, você não tem que pensar muito em você, você tem que pensar no cliente final. Quem que é o cliente final do futuro? O cliente final do futuro, ele é unipessoal, são famílias unipessoais. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Quem tem, geralmente tem no máximo um. E no máximo é um casal ou pessoas solteiras. O flat, ele é perfeito para isso. Aí a gente combina tudo isso na região que mais valoriza, do lado do pier e do mole, com toda a infra local que tá vindo.
Sucesso. Aonde 200 metros do empreendimento de vocês tem apartamento a 890 mil, do mesmo tamanho. Não, e ainda nem te falei disso aqui, ó. Você anotou aqui, ó, 529, né? Uhum. Se a gente for fazer um cálculo básico hoje, na questão de valorização, acompanhamento de valorização, juntamente com o que você está pagando mensal. Vamos lá. Se você adquirir hoje um Gibraltar Tower, nome difícil às vezes de falar, né? Que eu já acostumei. Se você for pegar o nosso plano ali 100 vezes, né? Cara, até a entrega, você vai ter me pago em torno de 360, mais ou menos. Na questão normal de valorização, sem ficar puxando para algo exuberante demais, ele vai estar em torno de 1,50 milhão. Eu te pergunto, quantas vezes o que você pagou cabe dentro do que vale? Quer dizer que se você investe hoje R$1, você ganha 3? Que negócio bom, hein? Que negócio bom. Aí se a pessoa vem me falar que valoriza, mas não tem liquidez, eu falo, não, peraí, meu amigo. Porque aqui a infra acompanha a verticalização. Não tem como não ter liquidez. E a gente pensou no cliente final para quem tu vai revender ou para quem tu vai alocar. E ele tá na região onde vai se tornar um dos principais pontos turísticos. Não tem como dar errado. Não tem como não, né? E ainda tem unidade lá? Tem poucas, mas tem. Acho que tem menos de 20, né? Pelo que eu vi ali agora. Ai, Tá em torno calma, disso, né? Tá em torno disso. Mas ainda tem unidade. Tem alguma coisa. Corretor que ainda não ficou sabendo dessa oportunidade, entre em contato com o Robson. Ele vai deixar aqui depois o Instagram dele. Entre em contato que esse daqui é um produto que todos deveriam ter na carteira. Porque sempre tem aquele cliente que quer... Eu quero 500 mil. E daí, hoje a gente sabe que apartamento de 2 quartos na nossa região já tá em torno de 1 milhão, 900 mil. É Então, isso um flat acaba sendo uma ótima oportunidade. Até para aquele cliente que quer investir, às vezes quer investir até mais, 1,5 milhão, 2 milhões, mas não quer botar tudo num só. Diversifica entre vários? Exatamente. Isso é muito bom, tá? Exatamente. Cara, a gente tem um quadro aqui no Itapema Cast de perguntas rápidas. Ai. Então, uma pergunta que é um bate-bola. Pergunta, você responde, vamos pra próxima. Fala aí, vai. Você já até comentou sobre isso, mas uma lição da barbearia que você levou pro mercado imobiliário? Simplicidade, sempre. Um erro que te fez evoluir? Uau, agora tu me pegou, hein? Um erro que me fez evoluir, falar demais. Às vezes fala demais. Às vezes fala demais. Cara, eu tive corretor assim. E tive que aprender a me controlar. Que legal, que legal. E o bacana é que tu tava... Ser muito intenso. Que legal, que legal. Um livro ou um filme que mudou a sua visão sobre negócios? Uau, Os Segredos da Mente Milionária, pode ler, é tudo de dentro pra fora. Um pensamento causa uma emoção causa uma ação traz um resultado. É de dentro pra fora. Quando você aprender que é aqui que tu tem que mudar e não que tá ao teu exterior, o jogo vira. É o que tu pensa aqui dentro, ó. Tudo Mudou tá aqui, ó. Tu controla, claro, tu não pode controlar a emoção, mas você meio que define um pouquinho do caminho. O resultado vai ser naquilo que você tá todo dia aqui, ó, pensando, martelando, cara. De dentro pra fora. Sensacional, sensacional. Posso indicar vários, na verdade, mas vamos pra próxima. Uma habilidade que todo corretor deveria desenvolver. Comunicação. Comunicação é a chave, né? Comunicação. Cara, não, posso dizer várias, mas... Eu acho que você é a tem que principal. saber se comunicar. Olha o game que nós tá hoje. Se você não sabe se comunicar, irmão, você tá perdendo feio. Você tem que saber se comunicar. Um sonho que ainda quer realizar na carreira. Dentro da carreira. Cara, eu acho que eu bato ele ano que vem. O sonho, quando tu tira ele da imaginação e bota no papel, ele se torna um objetivo. Não, ele já tá. Eu quero duplicar o meu capital. Até ano que vem? É. Isso vai acontecer. E no mercado imobiliário que a gente vive hoje, é muito fácil. E não só isso, Matheus. Só depende de mim. Ficou fácil. Não tá difícil. E um sonho fora da carreira? Um sonho pessoal? Um sonho pessoal? Gravar um DVD. Gravar um DVD? Cantando. Caraca, que legal. Gravar Na verdade, eu lembro de um churrasco que tu toca uma viola e... Eu já tô conversando com uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Um abraço, Santorini. Tá me ajudando aí. Eu quero
E eu vou desenvolver aí uma playlist e quero gravar. É um sonho, é um hobby. Cara, que legal, Né? que top. E um outro quadro que a gente tem aqui dentro. Pronto. Pensa aqui o seguinte. Ó o no B.O. vindo aí, próximo... Matheus. Calma. No próximo 1 minuto, o mundo inteiro vai te ouvir. O mundo inteiro vai parar pra te ouvir 1 minuto. Qual seria a mensagem que tu deixa pra quem vai te ouvir? Não desista de suas metas. Tenha paciência. Tenha empatia pelas pessoas. Confie em quem está do seu lado e que mereça sua confiança. Mas assim, se pergunte todos os dias, se hoje você cresce, quem cresce junto contigo? Se hoje você conquistar algo, quem mais vai conquistar isso junto com você? Porque a gente é sempre um time. Ninguém tá sozinho. As pessoas precisam de pessoas. Nós estamos no planeta Terra. E o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Ajude os seus, porque quando você ajuda alguém, você está se ajudando. Então não te esquece. Se hoje você cresce, quantos sobem com você? Caraca. E com essa mensagem a gente se encaminha pro final do podcast. Cara, eu queria te agradecer de verdade. Foi Que um programa muito bacana, muito inspirador, principalmente. Eu vejo pra mim, porque eu tô aqui, mas eu tô aprendendo o máximo possível. Eu queria que cada um que estivesse assistindo pudesse estar aqui na cadeira que eu tô hoje. Porque eu sento aqui, eu escuto muito isso do Joel J, o Thiago Nigro. Eu sento nessa cadeira, eu tô aqui pra aprender. Copo vazio, mente vazia, eu quero aprender. E hoje eu tenho certeza que eu extraí muito de ti que eu Olha não só. conhecia ainda, tá? Então, muito obrigado, foi um Que prazer, um Tamo junto, prazerzão. meu rei. E deixa tuas redes sociais, seu contato aí pra quem quiser te chamar, quiser conhecer mais da Rescatrim. Robson Menezes, gerente comercial. É bem fácil de me achar no Instagram, lá vai ter o meu contato pessoal. E se você entrar na Rescatrim Empreendimentos, o Instagram é Rescatrim Empreendimentos, você também vai me encontrar lá. É bem fácil de me achar, na verdade. Mas, sinceramente, eu acho que quase todos já têm meu contato. Eu acho que se não tem, sempre vai ter um amigo que vai ter. E tu vai atrás também, né? Rapaz, o que eu puder fazer hoje para melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Porque isso também me beneficia. Isso me beneficia. Então, a gente tá aqui para se ajudar de verdade. De domingo a domingo, faça sol, faça chuva. Sempre. Obrigado pelo convite, irmão. É uma honra poder participar desse podcast contigo. Na verdade, o tempo passou Voou. muito rápido. Voou. Muito rápido mesmo. Então, a gente vê que realmente foi recíproco de ambas as partes. E quem Bacana. sabe no futuro a gente senta aqui e conversa de novo. Isso aí. Sucesso demais pra você e pra sua esposa, que vocês merecem, irmão. Obrigado. E você que assistiu até aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga a gente no ItapemaCast, no Instagram, no TikTok. Estamos aí em todas as redes. E até a próxima. Tchau, tchau.